Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre este grande livro aqui, que é o 6 Personagens em Busca de Autor, do Luigi Pirandello, tá? Dramaturgo, escritor italiano, que viveu ali entre o final do século XIX e o início do século XX. Ele produziu isso aqui que é uma obra-prima, tá? Sensacional. Eu já conhecia, obviamente, né, de estudar a história da literatura, né, enfim, lecionar sobre isso, mas ler o texto mesmo eu ainda não tinha lido. E aí parei para ler agora, terminei, tem mais ou menos uns 4 dias, e estou aqui agora fazendo esse vídeo para vocês sobre esse livraço aqui, sensacional, para deixar essa dica para vocês aí, tá? Então a gente vai falar um pouquinho, alguns dados da obra, tá, e do autor. Vamos citar alguns trechos aqui bacanas que representam ideias interessantes que ele busca refletir aqui, tá? E ao mesmo tempo dar alguns exemplos aqui também paralelos ao que ele está construindo aqui na narrativa dessa história. E finalmente falar um pouco sobre metalinguagem também, que é um pouco isso aqui que ele desenvolve, né, nessa peça brilhante, tá, do Luigi Pirandello. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar aqui para poder seguir a nossa linha, né? O livro foi escrito em 1921, tá? E o tradutor dessa versão aqui para o português, que é da editora Peixoto Neto, tá aqui, ó, né? Peixoto Neto. O tradutor é o Sérgio Flexman, tá? E aí existe uma nota da tradução aqui, né? Notas do tradutor. É um trabalho muito bacana porque ele traz o texto do Pirandello, ele traz comentários cênicos do próprio Pirandello, quer dizer, dando instruções de como a peça tem que se configurar, ou seja, como que, né, o desenho visual ali da história vai se desenvolvendo no palco e no próprio ambiente do teatro, né? E ao mesmo tempo ele dá também algumas dicas bacanas para quem quiser encenar a peça, enfim, eventualmente ali dando uma dica ou outra de um detalhe específico que poderia ficar melhor assim ou assado e que o texto escrito não contempla, né? Ou contempla de uma forma diferente, enfim. E aí, enfim, e o texto traz também o livro, né, na verdade, traz também um texto da professora Aurora Fornoni Bernardini, tá? Que se chama Pirandello, Máscara, Persona e Personagem. Logo no início aqui do livro, na página 11, tá? Vocês encontram esse texto também da professora Aurora Bernardini. Eu, na verdade, já vi uma entrevista dela num programa sobre literatura que existe no YouTube, depois eu vou deixar o link para vocês aqui também. Eu não lembro agora se ela fala sobre esse livro do Pirandello ou se fala alguma coisa sobre literatura russa, eu não lembro agora. Depois eu vou deixar o link para vocês aqui, porque é uma professora excelente, tem um conhecimento profundo do tema, tá? E sempre enriquece a gente ler a história e depois aprender esse entorno simbólico ali, né? E essa fortuna crítica, como a gente chama, tá? Então, enfim, e aí também tem um histórico do autor no final, tá? Do Pirandello, contando, né, enfim, casos da vida dele ali, da obra dele, né, da produção dele, e, enfim, os prêmios que ele ganhou o Nobel, inclusive, se não me engano, no ano de 1934, tá? Isso, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1934, tá? Então, é um grande escritor aí que vale a pena você acessar, e a gente vai falar um pouco sobre ele agora, tá? E aí, nessas notas do tradutor aqui, ele pondera o seguinte, tá? Ele pondera duas coisas interessantes aqui. Primeiro, ele fala que no título em italiano, o artigo não existe, né? Então, normalmente, essa peça é traduzida para o português como 6 personagens em busca de um autor. Agora, ele diz aqui na nota que no italiano esse artigo 1 não existe, né? O título em italiano é 6 personaggi in cerca d'autore, né? Então, não in cerca d'autore, não é in cerca d'un autore, enfim, né? Não tem o 1 ali. E aí ele traduz, então, como vocês podem ver aqui, para 6 personagens à procura de autor, tá? E aí ele justifica da seguinte forma, ó, ele fala um negócio bem interessante aqui que eu acho bacana, tá?
ele diz: no título italiano o artigo não existe, isto tem o mesmo significado que em português. A procura não é por um autor, ainda que inespecífico, como indicaria o artigo indefinido. A procura mais geral ou mais abrangente, digamos assim, é de autoria. Poderia ser uma autora, por exemplo, um grupo de mais de um escritor, possibilidade que o acréscimo do artigo em português, tanto quanto em italiano, eliminaria, certo? Então ele deixa esse recado bacana aí, tá? Sobre essa questão da tradução. E outra coisa importante também que ele fala é que é a questão do tempo verbal, tá? Que o Pirandello escolhe, né, que a narrativa fique sempre orientada para o futuro, né? O que, segundo ele, dá uma ambiência mais interessante, uma atmosfera mais interessante para a história, tá? Do que se ela fosse feita como normalmente se faz no presente, né? É uma outra dica que ele dá aqui, tá? E aí a primeira apresentação dessa peça foi no dia 10 de maio de 1921, inclusive um dia depois do meu aniversário, né? Que é no dia 9. E foi feito essa primeira apresentação pela companhia Dario Nicodemi, tá? com os atores, né? Vera Vergani e Luigi Almirante, no Teatro Vale de Roma. E a primeira apresentação foi um fracasso. Segundo está aqui no livro, né? O livro conta a história de que foi um fracasso. Teve poucos aplausos, muita vaia, muita gente xingando, dizendo bufão, chamando ele de bufão, né? Seria uma espécie de piadista, de mau gosto, enfim. E dizendo, inclusive, gritando hospício, que ele tinha que ir para o hospício e tal. Quer dizer, muitas vezes os grandes autores, os grandes artistas são incompreendidos realmente, né? O próprio Antonin Artaud tem um texto sobre isso, falando sobre o Van Gogh, né? E o Pirandello foi apenas mais um nessa lista aí gigante que tem de gente que normalmente chega com ideias novas e é mal interpretado, né? Isso sempre acontece, tá? E aí no dia 27 de setembro desse mesmo ano de 1921, quer dizer, né, junho, julho, agosto, 4 meses depois, ele foi muito aplaudido, foi ovacionado no Teatro Manzoni de Milão, tá? Então aí mudou totalmente, ele passou a ser reconhecido, né, como um grande dramaturgo, um grande autor, tá? E aí, vamos lá, né? Então, o que é a história? Vamos passar para a história, tá? 6 personagens em busca de autor. É uma história muito interessante porque a questão é a seguinte, né? Tem um grupo, tem um diretor, né? A história começa com um diretor e o diretor ele já começa sendo personagem, quer dizer, já é uma coisa interessante que ele já está ali deslocando o papel normal do diretor, né? E ele tem os ajudantes também de palco que também são personagens, o ponto, o maquinista e tal, tem outras figuras ali que também são personagens, né? E tem os atores que vão encenar a peça que ele está planejando. E essa peça que ele está planejando é justamente uma peça chamada O Jogo dos Papéis, do próprio Pirandello, né? E aí eles estão ali, né? O início do livro, da história, é esse, né? Ele está com os atores e os ajudantes de palco, começando a ensaiar essa encenação dessa peça, O Jogo dos Papéis. E isso também já tem uma espécie de metalinguagem, uma espécie de sutileza, né? Porque Jogo dos Papéis é um pouco isso que acontece no desenrolar da peça, inclusive em relação ao próprio papel do escritor, né? E vocês vão ler, né? Quem lê, eu não vou contar o livro todo, obviamente, mas quem lê vai perceber isso, que o próprio ato de escrever a peça também está ali nas entrelinhas de certas falas, tá? E aí, na 8ª página da história, que aqui no livro, né, depois do artigo inicial ali e da nota da tradução, fica na página 42, 43, chegam os 6 personagens em busca de autor. Então, é uma família, né? Tem o pai, a mãe, a enteada, o filho e mais 2 pessoas. Na verdade, os personagens que mais falam, que mais verbalizam situações ali dessa família, desses 6 personagens, são o pai e a enteada, tá? São os mais importantes ali, aqueles que têm um papel mais importante no drama, né, que está rolando ali, tá? E aí
esses personagens chegam, né, e começam e se colocam ali no seguinte sentido, ó, a gente está aqui, quer ver, eu separei uns trechos aqui legais para ler para vocês, né, vamos ver aqui na 42, 43, tá? Tá aqui, né, então, de repente chega, né, ele fala aqui, ó, o porteiro do teatro terá entrado na plateia com um gorro engalanado na cabeça e, atravessando o corredor entre as poltronas, caminhará apressado até o palco para anunciar ao diretor a chegada dos 6 personagens que, entrando também pela plateia, por-se-ão a segui-lo, ao porteiro, né? A uma certa distância, um tanto perdidos e perplexos, olhando em torno, né? E aí eles chegam e tal e começam a conversar com o diretor e contar para ele, né, as pretensões deles que são ligadas a isso, a encontrar um autor. Eles estão querendo encontrar um autor. Eles são personagens, não tem autor, eles foram mandados embora, né, pelo autor deles, ficaram sem autor, e eles estão ali procurando um autor para poder escrever o drama deles, né? E aí começa toda uma discussão, que é uma discussão que envolve esses papéis todos, né? O papel do personagem que representa e do personagem representado, o papel do diretor que orienta e do diretor que sofre certas alterações nas suas próprias pretensões iniciais por conta das demandas desses personagens que, em certo sentido, viram autores também da história, né? E os atores que estão ali também nessa gangorra ali, eles vão para um lado, vão para o outro, viram, né? Daqui a pouco eles viram plateia, depois eles voltam e começam a encenar uma peça dentro da peça, né? Então é um jogo ali de constante metalinguagem construído de forma brilhante pelo Pirandello, tá? E aí, pessoal, na página 50, o pai, né, que é um dos personagens ali, ele explica o que eles são, né? E aí tem o processo de criação e a metalinguagem em jogo, tá? Vamos aqui na 50 para a gente ler aqui o que ele diz, né? Ele diz, né? Pois veja bem, o autor que nos criou vivos depois não quis ou não conseguiu materialmente introduzir-nos no mundo da arte. E foi um verdadeiro crime, senhor diretor, porque quem tem a sorte de nascer personagem vivo pode rir até mesmo da morte, né? Não morre nunca mais. Morrerá o homem, o escritor, o instrumento da criação. A criatura não morre nunca mais. E, para viver eterna, não precisa nem mesmo possuir dotes extraordinários ou realizar prodígios. E aí ele continua, né, dizendo isso, né, contando que eles foram abandonados pelo autor que os criou e estão procurando outro diretor, ali, outro autor, para poder encenar o seu drama, né? E aí eles começam a contar os dramas que eles estão vivendo, né? Especialmente o pai e a enteada. Eles ficam ali, né, são os principais ali, narradores dessas questões que envolvem também a mãe, envolvem também o filho, que é um personagem mais circunspecto ali, aquele personagem mais quieto na dele, mas que também, enfim, tem uma participação importante em certos trechos ali, né, até para gerar certas dúvidas para o diretor e para os atores, né? E aí o diretor começa a se interessar pela história, né? Ele começa a se interessar pela história, ele acha bacana aquilo ali, começa a ficar empolgado com a narrativa dos personagens que entraram ali, atrapalharam, né, os atores, e ele começa a tratar esses personagens como potenciais atores também, né? E tudo isso vai gerando uma metanarrativa ali constante, uma metaficção, né? A gente vai ver que essa palavra cabe também, né? E tudo mais, tá? E aí ele começa a usar os atores para encenar o drama narrado pelos personagens que chegaram ali sem autor, né? E aí, na página, vamos pular aqui para 123, tem uma questão interessante. Eu não vou seguir a cronologia aqui não, tá? Para poder falar de alguns temas que eu acho legais aqui, para dar umas dicas aqui, né? Para deixar para quem se interessar em ler de maneira mais profunda, estudar também a peça, tá? Na página 123, tá? O que acontece é o seguinte, começa a surgir ali o destino aberto dos personagens, de maneira geral, né? O pai, de novo esse personagem, né? Ele diz: nunca viu, senhor diretor, por que os autores costumam esconder as dificuldades... Você nunca viu, né? Ele está ali afirmando isso, porque os autores costumam esconder as dificuldades da sua criação. Aí ele continua falando e finaliza com o seguinte aqui, ó. Quando um personagem nasce, adquire logo uma tal independência, até mesmo do próprio autor,
que pode ser imaginado por todos em muitas situações nas quais o autor não pretendia colocá-lo, e adquirir também, às vezes, um significado que o autor jamais sonhou em lhe dar, né? E aí ele está falando aqui de uma coisa que depois virou tendência, né? A professora Aurora Bernardini pondera aqui que isso, naquele momento, ali era uma coisa muito inovadora, hoje é uma constante, né? No teatro e na própria literatura. Um dos exemplos que a gente pode citar aqui, né? Eu já fiz inclusive vídeo sobre isso, sobre personagens que viram, né, personagens de outros autores. Está aqui o caso do Borges, né? Virou personagem do Inácio de Loyola Brandão, né? Está aqui a Última Viagem de Borges, que também é uma peça de teatro, né? E na qual o Borges vira personagem, né? Enfim, é muito isso aqui que o Pirandello estava ali, né, naquele momento de produção inicial desse tipo de tendência, que hoje já é uma constante em quase toda a grande literatura, tá? Enfim, e aí uma outra forma de ver isso também, tá, é através do conceito de paródia, né? Porque a paródia também é muito isso, é você pegar elementos que estão constando em uma outra narrativa, em um outro contexto, e, né, transpassá-los para uma outra lógica ali, para poder ponderar certos detalhes que eventualmente na questão anterior não estavam tão evidentes, né? Tá, aqui tem o livro do Agamben, né, Profanações, que eu já citei várias vezes aqui, e aqui tem um capítulo sobre a paródia que é genial, tá? Que fala muito sobre isso também, certo? E aí, pessoal, voltando aqui à história, né, na 122, 123, aparece a questão do verdadeiro, do real e da mudança, né? Que é também uma questão muito importante trabalhada pelo Pirandello, né? Ele vai... o diretor está discutindo com um dos personagens, que é o pai, né? E ele diz, né? Muito bem, vai dizer ainda por cima que o senhor, com essa comédia que veio representar aqui, é mais verdadeira e real do que o diretor, né? Aí o pai diz, né, com a máxima seriedade, mas sem a menor dúvida. Aí o diretor, né? É? E o cara continua, eu achava que o senhor já tivesse compreendido isto desde o início. E o diretor, mais real do que eu? E aí o pai diz, né, se a sua realidade pode mudar de hoje para amanhã. Aí o diretor diz, mas é sabido que pode mudar, muda o tempo todo, como a realidade de qualquer um. E isso é o Pirandello, né, misturando essas instâncias de tal forma para a gente compreender que elas realmente muitas vezes estão ali, elas não são retas, né? Elas não acontecem de maneira retilínea o tempo todo, né? A gente está o tempo todo oscilando entre essas posições, né? Na vida também a gente às vezes é protagonista, às vezes é ator secundário, né? Às vezes é plateia, né? De muitas coisas, então tudo isso também comparece na própria vida da gente, né? Enfim, pessoal, e aí continuando, tá? Vamos ver o tempo aqui. O que mais, né? Já finalizei isso aqui. E aí tem na página 71, voltando para 71, ele fala de uma questão interessante, que é a questão da heteronomia, que remete ao Fernando Pessoa, né? Ele diz aqui, né? O personagem do pai também diz, na 71, o drama para mim está todo aí, senhor diretor, na consciência que tenho de que cada um de nós, veja bem, acredita ser um, mas não é verdade. É muitos, senhor diretor. Muitos, de acordo com todas as possibilidades de ser que existem em nós. E essa discussão do ser como multiplicidade é uma questão que ganhou a filosofia, né, e a própria produção artística de maneira, enfim, né, gigantesca, de maneira volumosa na produção ocidental nas décadas posteriores, né, ao que o Pirandello publicou, e hoje mais ainda, né? E aí ele continua, é um com este, outro um com aquele, diferentíssimos, e no entanto com a ilusão de ser sempre um para todos, e sempre este um que acreditamos ser em todos os nossos atos. Não é verdade, não é verdade. Tomamos consciência disso quando em algum de nossos atos, por um acaso infeliz, ficamos como que enganchados e suspensos de um momento para o outro. E aí continua, né? Essa questão remete, como eu falei, ao Fernando Pessoa. Então está aqui, né, só para deixar para vocês a dica aí, o Teatro do Êxtase, do Fernando Pessoa, porque também são peças de teatro. Aqui tem as peças de teatro do Fernando Pessoa.
e um texto também muito interessante do Caio Calhardi, que ele fala sobre essa questão também, né, da heteronomia, e é um texto muito bacana que vale a pena vocês acessarem aí, tá? Que é uma leitura, né, para vocês fazerem aqui como reflexão de algumas questões que o Pirandello está deixando aqui, né, com essa peça sensacional dele, tá? E aí, na página 76 e 77, o pai sugere ao diretor que ele, diretor, seja o autor do drama, que esses personagens sem autor estão ali, né, narrando para ele sem um autor definido, né? Na 76, 77, ele diz ali, né? Quer ver? Vamos ver aqui, tá? Vamos ver aqui o que ele diz. Ele fala, né? E não poderia se tornar autor agora, se me desculpa? Não precisa de nada, tanta gente escreve e a sua tarefa é ainda mais fácil porque estamos todos aqui, vivos à sua frente, né? Ele está ali, ele precisa de um autor, eles, né? Precisam de um autor e estão ali vendo naquele diretor um autor em potencial. Na verdade, vale dizer uma coisa também, né? Essa posição do autor ali, ela flutua quase que em todos que estão ali naquele momento, tá? Porque, na verdade, o que essa peça do Pirandello, de forma brilhante, ela constrói aqui, é uma lógica de um papel comentando o outro, né? Portanto, esse fato, né, e essa ação que os personagens produzem ali, cada um deles, na sua especificidade momentânea, acaba sendo um papel de, aspas, autoria, né, e de crítica também, né? Porque um vai meio que direcionando o que o outro pode fazer, dando sugestões, e aí modificando certos contextos, discutindo certas validades ali de certas representações. Então é muito interessante porque ele vai colocando todo esse jogo, né? É como se todos fossem autores e personagens ao mesmo tempo, né? E ele aí meio que, enfim, torna uma lógica que no teatro tradicional era muito marcada, né, pelas posições bem definidas do protagonista, né, do secundário, da plateia, do diretor. Ele passa a trabalhar com isso de forma radicalmente misturada, né, e crítica, o que é mais interessante. Porque autocrítica, né, porque os personagens estão ali discutindo o fazer do teatro, né, o fazer da peça, tá? E aí, pessoal, na página 60 tem uma frase bacana sobre a dificuldade de comunicação humana também, vale a pena deixar aqui a dica, tá? E a professora Aurora Bernardini, na página 16, fala da autocrítica como tendência hoje, porque aí estamos voltando aqui para o, né, início, tá? Para o artigo dela, e ela diz, né? Inusitado na época, esse duplo desnudamento do processo, da montagem material e da recitação dos autores, né, é um desnudamento no sentido de que ele está produzindo uma produção, né, como cena, né, e faz hoje, né, esse duplo desnudamento do processo faz hoje naturalmente parte dos procedimentos teatrais do mundo inteiro, né. E ela chama atenção aqui, uma última coisa em relação ao que ela fala, tem várias coisas legais aqui. Ela fala na página 18 sobre a teatralidade natural contida na vida, né? Que também comparece ali porque esses personagens que estão procurando um autor ali é como se fosse de fato, né, a vida discutindo, né, o fazer da peça com a peça, né? Isso é muito legal, uma coisa muito bacana que o Pirandello construiu aqui para a gente ler, tá, pessoal? E aí, para finalizar, tá? Para finalizar aqui a fala sobre o Pirandello, tá? A gente é isso, né? Eu deixo para vocês aqui então mais uma vez a capa do livro, tá? Ó, tá aqui, livraço, sensacional, divertidíssimo, bacana, inteligente, tá? E aí vocês fiquem com essa dica aí. E aí, para finalizar o vídeo, a gente fala rapidamente sobre metalinguagem aqui, tá, pessoal? Porque é isso, é um exercício de metalinguagem, tá? Deixo já a dica para vocês aqui de 2 livros bacanas, tem, né, dezenas de livros legais sobre esse assunto. Deixo 2 aqui, o Haroldo de Campos, que tem aqui o Metalinguagem e Outras Metas. A primeira parte do livro ele fala sobre metalinguagem, e aí ele fala aqui no início, né, ele fala aqui, ó, crítica é metalinguagem. Metalinguagem ou linguagem sobre a linguagem.
O objeto, a linguagem objeto dessa metalinguagem é a obra de arte, sistema de signos dotado de coerência estrutural e de originalidade. Crítica é linguagem referida, seu ser é um ser de mediação. E aí por aí vai, né? Porque é isso, é um exercício de autocrítica, né? Quer dizer, o fazer da peça se encenando, né? Como fazer e como questionamento do fazer, né? E um outro livro muito bacana sobre isso também é esse livro do Gustavo Bernardo, que é professor da UERJ lá, né? E eu já li esse livro aqui há mais de 10 anos, um livro muito legal, tá? O livro da metaficção, porque também ganha essa classificação, né? Metaficção, que são ficções que se autorreferem, né? E aí ele dá vários exemplos aqui, o livro é sensacional, tem várias reflexões sobre várias obras de arte aqui, em todos os gêneros, em todos os suportes, né? Então, por exemplo, ele fala do Chema Madós, que é um fotógrafo espanhol, sensacional. Machado de Assis, né? Fala do René Magritte, que é um dos meus pintores preferidos. Ele analisa um quadro dele chamado Perspicácia. Fala do Janela Indiscreta, do Hitchcock, né? Que é um filme que é sensacional também. Um conto do Cortázar genial, que se chama Continuidade dos Parques, que é um sujeito que começa lendo um livro numa poltrona e aí vai dar o conto dá a volta e de repente acontece um negócio no final que é a metalinguagem. Procurem na internet que vocês vão ver que esse conto é genial. E o Dom Quixote do Cervantes, e ele fala também do Moritz Escher, né, que é o estilogravurista holandês, sensacional também, tá? Então, pessoal, é isso, tá? E aí, para finalizar, tá? Eu deixo aqui com vocês, né, uma citação do Gustavo Bernardo nesse livro aqui. Logo no início, né, ele fala sobre... ele responde essa pergunta, o que é metaficção, né? Aqui na página 9, ele fala: o que é a metaficção? Trata-se de um fenômeno estético autorreferente, através do qual a ficção duplica-se por dentro, falando de si mesma ou contendo a si mesma, né? É a história do filme dentro do filme, o livro dentro do livro, né? A peça dentro da peça e tudo mais, tá? E ele fala aqui também, tá? O que mais, né? Que ele diz aqui... É isso, né? Ele tem várias coisas legais que ele fala aqui no livro sobre esse conceito de metaficção e os exemplos, tá? Tá aqui o livro da metaficção do Gustavo Bernardo. E eu finalizo aqui o vídeo de hoje, pessoal, com alguns exemplos, tá? De outras obras que também trabalham com essa lógica que foi construída aqui pelo Pirandello, né? No 6 personagens à procura de autor, tá? Então... que é essa coisa da produção autorreferida, né? E, portanto, autocrítica. O Pierre Menard, autor do Quixote, nesse livro Ficções do Borges, tá? Que é um conto sensacional, né? No qual o leitor passa a ser o protagonista, né? Esse romance aqui recente do Henrique Villamatas, Mac e seu Contratempo, que é a escrita de um livro dentro do livro, né? E a reescrita também, que o cara já está reescrevendo um livro que já foi escrito e tal, também é metaficcional. É muito interessante esse romance também, eu li ano passado. Uma novela mais antiga do Balzac, chamada A Obra-Prima Ignorada, tá? E esse livro aqui, essa edição, né, da editora Comunique Ficção, é sensacional, tá? Tem um artigo aqui muito interessante explicando também vários contextos da obra, tá? Então, Balzac, certo, pessoal? E a última dica é a Clarice Lispector, Um Sopro de Vida, tá? Que é um romance da Clarice também genial, no qual ela coloca uma personagem, que é a Angela Praline, e a autora, né? O autor ali, que eu acho que é autor, né? Agora eu não lembro se é autor ou autora, mas enfim... O fato é esse, tá? Tem o personagem, tá? E o autor discutindo ali, né? Sobre a identidade da questão que está em jogo ali no romance. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Finalizamos aqui o vídeo de hoje. Mais uma vez aqui a capa do livro, tá? 6 personagens à procura de autor. Livro sensacional, tá? Do Luigi Pirandello. A dica de hoje aí do canal, beleza? A gente se vê, né? A gente volta no vídeo de amanhã, tá? Grande abraço, tamo junto, fui.